Glória a Deus. Aleluia, a presença do Espírito Santo está aqui, meu amado. Se você não está sentindo, rapaz, você que fala em línguas, você tem a liberdade no culto. Aleluia, dá liberdade ao Espírito, meu amado. A Bíblia fala assim, capítulo 5: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Meu Deus, curva a sua cabeça, vamos orar. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Ô Espírito Santo, que a Tua presença venha falar aos nossos corações, que nós venhamos a crescer e aprender um pouco mais de Ti, que nós venhamos a sair daqui cheios da Tua presença, que nós venhamos a aprender um pouco mais, a exercitar o Evangelho, a viver ele, em nome de Jesus, e nos manter de pé. Espírito Santo, amigo, toma o principal lugar nesse culto, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus deu essa palavra ontem, e hoje até de manhã, quem foi à ceia, Deus confirmou também algumas coisas que eu vou falar aqui, de uma forma indireta. Eu quero que você abra o teu coração. O pastor tem a finalidade de ensinar, de orientar, de firmar você na fé, para que uma igreja suba. O pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande, que a cobrança é direta a ele. Quem lê a carta de Apocalipse, para você ser um líder na casa de Deus, tudo você vai ter que prestar conta. E tem coisas que a gente tem que passar. E a gente está vivendo um momento muito estranho na terra, sinais, momentos. Um dia a gente eu vou ver aqui um momento que a gente vai pregar em Apocalipse, muita coisa. Mas Deus gerou para mim falar um pouco sobre isso, que eu vou falar aqui. Eu dei até um título, legalismo ou legalidade? Eu quero que você saia daqui diferente, em nome de Jesus, cheio da presença de Deus e vivendo a graça abundante. Aleluia. Você olha assim, o pastor está sempre rindo, sempre alegre. Você não sabe das lutas que eu tenho, dos ventos que eu passo, dos momentos difíceis que a gente passa, mas eu estou sempre dando glória a Deus e aleluia, porque a palavra me sustenta, os heróis da fé me sustentam, a história do Evangelho me sustenta. Por que eu estou pregando sobre isso aqui? Paulo e Barnabé, eles tinham acabado de chegar da primeira viagem missionária, que foi na Galácia. Então ele foi visitar Listra, Icônio e Derbe. Ele passou por aquelas cidades, voltou para Antioquia. Quando ele chegou em Antioquia, ele sofreu uma pressão muito grande dos cristãos judaizantes. Uma pressão muito grande, porque falavam que ele estava enfraquecendo o Evangelho, porque estava tirando do povo os ritos e costumes cristãos, ritos e costumes judaicos, aliás. Estava tirando os regulamentos, aquelas coisas que, na verdade, Cristo veio para abolir tudo isso. Paulo, injustamente foi acusado, foi pressionado. A primeira coisa que Paulo fez, ele pegou e começou a escrever uma carta aos Gálatas, mandar para eles. Porque o novo, amado, foi o que o André pregou, eu vou falar um pouco sobre isso. Quando o novo surge, para tirar o velho, assusta.
Então ele foi, escreveu e mandou. Basicamente a carta fala muito, no capítulo 5, esses versículos falam muito sobre a carta, dessa comparação, né, que o antigo passou a lei, é a fé que vale, e Paulo começa a falar sobre isso. Por quê? Porque os costumes e as regras estavam há séculos no povo. Chegou o novo de Cristo, estava causando rebuliço, então ele foi acusado, mandou a carta, né, dizendo que se eles continuassem nos ritos, se eles continuassem nos costumes deles, a graça de Deus, a graça em Cristo Jesus não tinha eficácia nenhuma. Não tinha eficácia para eles, porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é tudo. Não precisava utilizar ritos e regulamentos. Para os cristãos judaizantes, para você ser cristão, você ser uma nova criatura, tu tinha que viver o velho. Você tinha que passar pela lei judaica, os costumes judaicos, as regras judaicas, para você receber o novo. Ou seja, o velho sobrepõe o novo. Ou seja, para eu viver o novo, eu tinha que viver o velho. Que coisa! E Paulo bateu de frente, amado, isso aí, essa carta foi lançada em torno do ano 49. No ano 50 veio o concílio de Jerusalém. Quem lê lá em Atos, você vai entender, foi no ano 50. Graças a Deus o conflito acabou, foi botado tudo em ordem. É assim, é assado. Paulo venceu, glória a Deus. Lutou, mas venceu, para honra e glória do Senhor. Mas ele teve que lutar. Ele não podia ceder. Imagina, ele ficou pressionado o tempo todo. E o maior problema é que a igreja estava avançando, a igreja estava crescendo, abrindo pontos. Quando entrava o novo, entrava o velho também, porque tinha cristãos judaizantes. Quem é cristão judaizante? Que saíram, né, do judaísmo, mas eles não saíram das práticas, os rituais, os regulamentos, eles levaram para dentro da igreja. Então chegava o novo, cheio de vontade de ser uma nova criatura, tinha que... Não, primeiro você tem que ficar com o velho. Tem que circuncidar, tem que fazer aquele ritual todo para... E Paulo falou, não é isso não. O justo viverá da fé, Gálatas 3:11. O justo viverá da fé. Aleluia, glória a Deus. Paulo fala para você e para mim, a forma como eu vivo a graça mostra a fé que eu tenho. E se eu vivo uma fé certa, se eu vivo uma liberdade certa em Cristo Jesus, a graça, aleluia, eu não preciso mais de nada, porque eu tenho tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia, eu tenho tudo. Glória a Deus, aleluia. Mas tinha que ter luta de verdade para tirar a inverdade. Paulo tinha que lutar. Duas coisas que eu vou falar e eu vou repetir. Duas coisas que o crente vai estar lutando sempre pela sua autoridade, pela igreja, guardando ele, guardando aquilo que Deus deu na tua mão. Você vai ter que lutar. Paulo lutou. Paulo viveu lá numa guerra com os coríntios, na cidade de Corinto, contra os coríntios, falsos mestres, imoralidade, idolatria, e agora ele estava lutando contra os judaizantes. O velho, queriam que andasse uma fé escrava, e Cristo nos libertou da maldição da lei. Puxa, aí estava ali aquela guerra, e não, para a liberdade que Cristo nos libertou, eu não posso voltar a jugo de escravidão. Para com isso, porque todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Precisou de luta para vencer o velho. Aleluia, aleluia. Uma coisa que eu queria falar para você aqui:
precisou de luta, a nova criatura que é você e eu, para vencer o velho. Amado, pode chegar pessoas perto de você e falar: olha, você era assim, hein? Você andava assim, você fazia isso assim. Levantar o velho para você. Pode te oferecer o velho, dizer que o velho mas é mais. Ah não, o velho é prazeroso. Se lembra quando você, não, eu continuo na paz com o Senhor, eu continuo melhor com a paz de Deus com que os homens, eu continuo a viver Deus, eu continuo a viver 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem entrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado aos que o amam. Aleluia! Eu continuo, eu tenho que continuar. Glória a Deus. Vamos te apresentar isso tudo aí. Olha o velho aí, ó. Os amigos, sabe? Lembrando dos tempos. Mas presta atenção. Acabou os ritos, acabou os teus costumes. A Bíblia fala que você foi crucificado com Cristo. Hoje não sou eu mais que vive, Cristo vive em nós. Acabou, é um tempo novo. É um tempo novo. Todo cristão, Paulo, quando ele enfrentou Corinto, lá em Corinto, na carta aos Filipenses também, você vai ver ele enfrentando, ele colocando sempre na luta a sua autoridade e defendendo a igreja. Todo cristão vai ter que defender a sua autoridade dentro da igreja, nas ruas, e vai ter que defender a igreja do Senhor. Tudo, isso é para pastores. Não, todos vão passar pela prova de guardar a sua fé e guardar a igreja do Pai. E a gente vê isso toda hora na Bíblia. Verdadeiros cristãos, tanto para guardar a fé, manter a autoridade, porque ele é mais que vencedor sobre todas as coisas, e mostrar que é crente para as pessoas, e guardar as coisas que Deus te deu na mão, e a igreja do Senhor, é responsabilidade de todo crente. Você está entendendo o que eu estou falando? Dá uma glória a Deus. Deus preparou para mim e para você uma perfeita liberdade em Cristo, e essa perfeita liberdade existe, e se eu não luto por ela, eu volto a um jugo de escravidão. Se eu não luto por ela, se eu me deixar me envolver por ela, eu volto a ser marcado por uma circuncisão. Eu abro a mão da marca de Cristo para voltar para o velho, uma marca antiga. Por isso que lá na carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 12, olha o que a Bíblia fala: e eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, olha só, está alertando, se vos deixar de novo, você com as práticas, marcar você com esse velho aí, você continuar andando com isso aí, a Bíblia fala, de Cristo, você de nada aproveitará. É muito sério. Se eu continuar nas minhas práticas, se eu me deixar marcar pelas coisas que coloco para mim, eu voltar às práticas antigas, Cristo não serviu nada para você nem para mim. Sabe por quê? Porque você vai viver uma coisa chamada graça caída. Você não vai usufruir nem tudo que Deus te deu. Você não vai chegar onde Deus quer que você chegue, e você não vai usufruir as benesses da graça. Eu posso te dar pelo menos 4 coisas aqui: eternidade, comunhão com o Pai, promessa de Deus e provisão. Porque a Bíblia garante isso. Olha o que diz o versículo 4 aí desse capítulo: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificardes pela lei, ou seja, pelo antigo, da graça tendes caído. O que é viver uma graça caída? O que é isso? Deus tem falado isso ao meu coração, sabe? O que é viver uma graça parcial ou caída? O que é você estar dentro da igreja? É por isso que você vê muitos fracos e doentes dentro da igreja. É por isso que você vê pessoas fracas, frias, não para dentro da igreja. Que tipo de graça a gente está vivendo? Uma graça de liberdade ou uma graça em escravidão? Por que Paulo está falando da graça tem descaído? Eu coloquei aqui algumas coisas, eu queria que você entendesse. Isso Deus gerou no meu coração para falar para você. Não sei o que você está passando, eu sei o que eu passo. Existe um grupo de pessoas orando pela tua vida, mas amado, você tem que ser igual Paulo, lutar pela tua vida e pela igreja do Senhor.
E isso tudo todo crente passa. Mas o que Deus gerou para mim, fala para você? O que é uma graça parcial ou uma graça caída, meu irmão? Paulo, eu vou dar exemplo de Paulo, posso te dar vários exemplos, mas Paulo aqui, como eu falei em Coríntio, na carta aos Coríntios, na cidade de Corinto, ele sofreu os falsos mestres, ele sofreu, sabe, meu amado, idolatria, ele sofreu, as pessoas estavam julgando a sua autoridade, os falsos mestres, estavam entrando dentro da igreja, falsas doutrinas, gente idolatrando, gente vivendo de uma forma mundana, imoralidade dentro da igreja, se você ler as cartas. E aqui nesse momento, em Gálatas, ele estava vivendo o velho, a mesmice, as coisas que já eram para passar, porque Cristo fez tudo novo. Paulo, ele estava enfrentando essas coisas. Ele poderia ter deixado para lá, ele poderia, vou fundar mais igrejas, ele poderia, sabe, amado, continuar a avançar, ele poderia ter feito qualquer coisa, ele poderia nem se esquentar com isso, mas a marca de Cristo, a identidade de Cristo falou mais alto no coração dele. Que Deus venha falar para você sobre isso. Você tem uma identidade, eu tenho uma identidade. Aleluia. A marca de Cristo falou mais alto ao mundo do que a marca da circuncisão do velho. E sabe quais são as coisas que levam você a uma graça caída? Eu vou te dar duas aqui que eu vou falar hoje: legalismo e legalidade. Uma tem uma diferença das outras. Eu preciso falar isso para você. Um dia Deus vai me levar, um dia eu não vou estar mais com você, mas quando eu estiver aqui, a gente vai ter que bater contra algumas coisas. Essa é a função da igreja. Toda a escritura foi inspirada para exortar, para inspirar, para ensinar o homem ao reto caminho. Legalismo e legalidade, isso te leva a uma graça caída. O que é legalismo, pastor? Eu vou te dar duas definições aqui. De repente você não sabe, de repente você confunde as duas coisas. Legalismo no dicionário fala assim, ó: atitudes que consistem em considerar apenas as exigências do direito positivo, ou seja, as regras, tá? Eu botei aqui do direito positivo, sem levar em conta o direito natural das coisas. Ou seja, eu vou te dar uma explicação. Cristo te livrou da maldição da lei, é um direito natural teu, a graça te pertence, não precisa do homem se meter, porque a graça vem de Deus, não precisa da intervenção do homem, é algo natural. Ou seja, é algo que Deus já te deu, algo natural, mas as exigências do positivo, as regras, sobrepõem alguma coisa que já é para você. Já é para você. Era isso que Paulo estava enfrentando contra os judaizantes, um legalismo. Definição, eu continuei escrevendo aqui, ou seja, aquilo que o homem cria para alcançar algo que Deus já criou e estabeleceu, regras e que estabeleceu, que já criou e estabeleceu regra, e nos direciona para um outro caminho. Isso é legalismo, ou seja, o direito dos homens não podem superar o direito das coisas que vêm de Deus. Presta atenção uma coisa, outra agora uma definição teológica, uma definição vinda de um teólogo. Eu fui buscar isso, uma definição para a casa de Deus. Legalismo, o teólogo Moisés de Almeida, em seu artigo Legalismo, Escravismo Religioso, define que legalismo é todo sistema, regras, regulamentos que condiciona a salvação ao esforço humano de agradar a Deus, com uma recompensa pelo seu desempenho. O legalismo é o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça misericordiosa. Ou seja, o homem tem que intervir, a graça de Deus não é suficiente, o homem tem que colaborar, colocar alguma coisa a mais para que a graça seja perfeita. Deus não precisa de homens. Efésios capítulo 2 versículo 8 fala bem claro isso: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de homem, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, meu amado, Paulo está vivendo isso, um legalismo. O homem precisava colocar algo naquilo que Deus já estabeleceu. Ou seja, está comparando a lei dos homens com a lei de Deus e colocando na mesma.
Deus não precisa de homem para fazer a graça. Ele já te deu. Você já está agraciado no nome de Jesus. Você já é salvo em Cristo Jesus. Você não precisa de leis. Você não precisa de regras. Você não precisa de regulamentos. Você não precisa de meios para se chegar até a Deus mais. Isso é legalismo. O legalista procura meios. Tudo que a graça te deu, tudo que a graça estabeleceu para você, tudo que você ganhou a graça, comunhão com Deus, salvação, vida eterna. Se você procura meios, subterfúgios para conseguir isso, você é um legalista. Eu sou um legalista, porque Deus já concedeu. Você está dando para entender? Então, quando você precisa de homens para você chegar a alguma coisa que Deus já estabeleceu na palavra dele, isso é legalismo. Deus não precisa de uma vírgula. Deus já concretizou. Eu já te dei a graça. Você já está salvo. O justo viverá da fé. O justo vai viver da fé. E quem tem fé dá glória a Deus. Então você está salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Então usufrui da graça. Usufrui das benesses da graça. Para de criar regulamentos e regras para você. Senão, quando você começa a criar regulamentos e regras para você, você começa a colocar a vontade humana na frente da vontade de Deus, você entra num outro campo muito difícil. Sabe qual é? As legalidades. Sabe o que é legalidade? São direitos legais que a pessoa dá para que sofra influência tanto de fora, como, aleluia, tanto de fora, e através disso, o mal entra, as coisas ruins entram. Ou então as atitudes dele dá direitos legais para essas coisas externas entrar na vida dele e arrebentar com ele. O mal entrar, o diabo entrar. São direitos legais que você dá. Quer ver uma forma de legalidade? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Eu separei alguns aqui. E eu quero que você entenda isso hoje. E saia daqui e jogue isso por terra em nome de Jesus. Legalidades. Quer ver? Mas se eu penso, quer ver? Olha só. Quando eu sofro influência da vontade humana em cima sobre a minha vontade, e eu deixo isso, e Deus falou uma outra coisa, ou então a minha vontade prevalece acima da vontade de Deus, eu estou abrindo uma legalidade. Quando você fala para Deus que as coisas que Ele fez, e você nega isso, como vir à igreja, tem gente que não vem mais à igreja, tem gente que criou regras e regulamentos para Ele, a Bíblia fala em Efésios capítulo 3, versículo 10, que a igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, entre os principados e potestades nos lugares celestiais. Deus criou a igreja, aí você, não, eu não vou não, porque você está criando regras e regulamentos, você está abrindo uma legalidade da tua vida. Você está abrindo uma legalidade, porque você não está cultuando a Deus, não está adorando a Deus, nem trabalhando para Ele. Então você abre um vácuo. Quando você se deixa influenciar mais pelos teus amigos do que a vontade de Deus, os teus amigos falam mais do que a palavra na tua vida, você está dando uma legalidade. Quando você para de pregar o evangelho que Deus falou, e de pregar o evangelho a toda criatura, e você acha que não precisa, porque o que importa é você está dando uma legalidade na tua vida. Quando o pastor, você procura o pastor te dá uma direção, fala com todo amor em cima da palavra de Deus, mas as influências externas desvia você do caminho, você está dando uma legalidade na tua vida. Tudo isso é legalidade. Quando você cria isso, não, tem gente que marca o dia, não, só vou tal dia, não, eu acho que só vale para isso aqui para mim. Você começa a estabelecer regras e regulamentos que não tem amparo bíblico, você está criando uma legalidade, e a legalidade leva ao legalismo. Como, pastor? Porque a pessoa vai começando a criar regras, ela não vê as promessas se cumprindo, ela começa a ficar insegura quanto à sua salvação, ela parece que ora e nada acontece, não sente a presença de Deus, ela vê as provisões não acontecendo, eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar. Aí você começa a criar ritos, vai para um lugar que começa a ter algum rito, alguma coisa para me chegar a Deus, mas Deus já te deu. Fecha a legalidade na tua vida.
Quando você fecha, você vive isso, independente do momento que você está passando, se é de aperto, se é tristeza, se é um momento difícil, aleluia, Deus entra com providência na tua vida. A Bíblia fala aqui, eu anotei, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Ele supre quando você vive a graça verdadeira. Você tem liberdade em Cristo. E a eternidade começa aqui, meu irmão. Ah, não, eu ganhei a eternidade. Presta atenção, quando você vive a graça verdadeira, você já anda em eternidade na terra. Você tem comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala assim: se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Ou seja, você já vive a eternidade aqui. Oh, meu irmão, você já vive, você tem comunhão, você sente o Espírito Santo falar com você, você sente a presença de Deus, você fala em línguas, você já vai vivendo as benesses da salvação que você ganhou na terra. Oh, meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que viver isso. Quando você começa a entrar em legalidades na tua vida, ou seja, direitos legais que você mesmo dá para sofrer influência externa do mal ou de pessoas na tua vida, que o diabo usa isso, você vai entrar no que a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, nas obras da carne, prostituição, impureza, lascívia. Você começa a entrar por esse caminho, porque o homem está no meio. Mas a Bíblia fala que os frutos do Espírito é bondade, mansidão, amor, domínio próprio. Enquanto essas coisas não há lei. Porque a lei tem que acabar, o velho tem que passar na tua vida. O velho, as coisas acabaram, eis que tudo se fez novo. Eu vivo hoje. Poxa, aí eu vejo gente triste, aí eu vejo gente que fica de biquinho, aí eu vejo gente que não vem mais à igreja. Ele criou um ritual para ele, não tem que... Mas quem criou isso por você? Você está abrindo uma legalidade na tua vida. O diabo vai entrar e você começou a botar regras acima das regras de Deus. Deus não dá essa autoridade a ninguém. Ele falou que a igreja, a multiforme sabedoria é conhecida. Você precisa de igreja assim como eu. Porque a Bíblia fala que a igreja Deus estabeleceu como casa de oração e adoração a Ele. E a multiforme sabedoria de Deus é manifesta, os dons são manifestos, a glória de Deus sobe, a unidade da igreja. Deus ama a unidade. Então por que você está separado? Como é que Deus vai ver isso? Você está abrindo uma legalidade. Você está abrindo uma legalidade na sua vida. Quando a gente estabelece regras, a gente cria algo para a gente. Ah, não, só vou no culto de tal hora. Não, e aquele para mim o culto muito fraco, eu vou no forte. Quem te disse que existe o culto fraco e forte? Você começa a estabelecer essas coisas, começa a criar coisas que não existem. Você está criando regras, regulamentos e costumes para você. Qual a diferença das duas? Uma está intrinsecamente ligada à outra. A legalidade leva ao legalismo. O legalismo são regras e costumes para te chegar até a Deus. Você começa a criar achando que está chegando lá, e pelo contrário, você está separando. E a outra, você começa intrinsecamente, indiretamente com as suas decisões, criando também regras e costumes, que pode você achar que está chegando, mas normalmente afasta. Está afastando. Indireta você nem percebe. A outra é consciente para trazer. E a legalidade é inconsciente. Está te afastando. Você pensa que não está fazendo nada, está tudo tranquilo. Quer ver outra coisa que atrapalha a tua vida? Quando o mundo entra como entrou em Coríntios, não tem nada a ver. Está tudo certo, deixa para lá. Ah não, esquece. Isso daqui não tem nada a ver, trazer para a igreja. Todo mundo faz. Você está dando uma legalidade. Então, meu irmão, isso tudo é legalidade. Só dá uma espiadinha ali, você está dando uma legalidade. Porque Deus reprova essas coisas todas. Eu como pastor tenho que alertar isso.
Eu estou vendo pessoas fracas, pessoas por causa de situações que estão vivendo. Não só na nossa igreja, em outras igrejas, eu escuto relatos, eu participo também. Às vezes eu vou para outras igrejas, situações que a gente sabe, porque existe muito fracos e doentes no meio de nós, que isso não poderia acontecer. Sabe por quê? Legalidades. Vai criando legalidade aqui, legalidade ali, ritos, regras. Você começa a andar mais independente, você está abrindo brecha, está se distanciando de Deus. Deus te deu uma graça abundante. Presta atenção, Deus não quer ver você longe, Deus quer ver você próximo dele. Deus tem promessa para você, porque a graça, amado, existe muita promessa na graça de Deus. Deus, amado, eu vou te dar algumas aqui. Deus nunca vai deixar você passar necessidade. Fui moço, mas agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. A Bíblia fala isso para você e para mim. A Bíblia fala para você, sabe, que ele é fiel naquilo que ele prometeu. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso não diria e não faria, ou não falaria e não confirmaria? Deus fala que Ele escuta as tuas orações, e quando você bate na porta, a Bíblia fala: pedi, pedi, dá-se-vos-ás, buscais e encontrareis, bata e a porta se abrirá, porque todo aquele que pede recebe, e todo aquele que busca encontra. É promessa de Deus para a tua vida aí. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Está cheio de promessa. A Bíblia fala, Ele te levanta também. Salmo 145, versículo 14. O Senhor sustenta os que caem e levanta os pobres, a todos os abatidos. O Senhor sustenta os que caem e levanta todos os abatidos. Salmo 145. Aleluia. Aleluia. Levanta tua mão. A Bíblia fala também em Isaías 45, versículo 13: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo o teu nome. Aleluia. Ele libera riquezas para você também. Oh, meu irmão. Aleluia. 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 Glória a Deus, Ele está aqui em nome de Jesus. É o que eu estou alertando você. Aleluia, o Espírito Santo está aqui. Feche as legalidades. Se você quer viver uma graça plena de liberdade em Cristo, você vai passar por situações, dificuldades, mas você vai passar dando glória a Deus e alegria. Posso todas as coisas que me fortalecem. Amado, Paulo e Silas estavam presos, glorificavam, exaltavam, porque na vida deles não tinha legalidade, só tinha Cristo no meio da circunstância. Oh, meu irmão, aleluia, viva a graça abundante. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11 fala assim: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A preocupação do pastor é essa: me suporta, meu irmão, guarda-me. Essa palavra aqui, isso aqui que está falando, eu escutei de manhã um apóstolo falar na ceia. Vocês têm que suportar o pastor, guardar ele, porque eles querem o melhor para você. O pastor, ele quer o melhor para você. Suporta. Às vezes a gente orienta, a gente chama atenção. Sabe por quê? Porque você pode ser enganado por alguma coisa sutil, como Eva foi enganada. E a gente tem que guardar para que a igreja suba gloriosa em Cristo Jesus. Essa é a finalidade do pastor: apresentar as ovelhas. Aleluia. Vem para cá, Ministério de Música. A gente vai fazer um ato aqui. Eu quero falar uma coisa aqui. Você entendeu o que eu estou falando aqui?
Se a gente começar a dar legalidades, vai ser levado para um caminho de legalismo. Você vai começar a procurar ritos e coisas para alcançar aquilo que Deus já te deu, mas devido às tuas falhas, a forma como você anda, você não vive. E Deus quer que você viva todas essas recompensas. Deus quer que você viva todas essas promessas. Deus quer que você viva o hoje. A eternidade começa aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Charles Spurgeon, eu recebi um videozinho de 1 minuto e eu complementei aqui com algumas coisas. Charles Spurgeon foi um grande pregador batista, inglês. Ele era inglês. Ele morreu com 57 anos, morreu novo. Ele nasceu no século XIX, se eu não me engano, em 1834. Numa das suas visitas às suas ovelhas, ele visitou uma casa de uma senhora muito pobre, uma senhora que estava desnutrida e com fome. Ele foi fazer uma visita a ela, de repente, porque não estava vindo à igreja, estava doente, estava acamado, quase à beira da morte, E quando ele chega naquele lugar, isso foi verdade, isso é verídico, eu fui pesquisar e verdadeiramente é. Ele olha para uma parede, ele viu um quadro, e ele olhou, e ele falou para a moça que estava adoentada: eu posso levar aquele quadro para eu estudar ele melhor, eu observar ele? Aí ela falou: pode. Sabe o que é esse quadro? Foi a minha senhora, que eu trabalhei para ela quase meio século, e ela era muito rica e muito bondosa, e eu, para me lembrar dela, eu coloquei esse quadro numa moldura, e eu preguei aqui para sempre, quando olhar para ela, para esse quadro, eu me lembrar da bondade daquela mulher. Ele levou esse quadro, passou uns dias, ele voltou, aí ele chegou a falar para ela: eu sei que você de repente não sabe, mas esse quadro aqui, essa folha de papel, é um testamento. Ela te deixou terras, ela te deixou uma casa, a casa onde ela morava, e ela te deixou uma grande fortuna em dinheiro. Agora imagina a pessoa que recebe uma notícia dessa quase à beira da morte. Imagina o que ela usufruiu. Nada, quase nada. Com um testamento gravado ali, para ela já usufruir há anos. Estava ali preso numa parede. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? A Bíblia, ela tem 1189 capítulos. Ela tem mais de 31 mil versículos. Ela tem mais de 8.000 promessas. E você de repente não sabe nem 2, nem 3, nem 4 que você tem direito, meu irmão. E está lá o testamento que a Bíblia fala que a cédula de dívida já foi riscada. Aleluia, aleluia, aleluia. Viva o novo de Deus na tua vida. Oh, meu irmão, a Bíblia fala que o povo perece por falta de entendimento. Oséias 4, versículo 6. Mas a Bíblia fala também: e conhecereis a verdade vos libertará. Seja liberto em Cristo Jesus essa noite. Viva a graça genuína. Viva a graça genuína. Viva uma vida abundante em Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem promessas. A Bíblia é recheada de promessas.